negra, assistente social e especialista em antropologia social e também trabalha na Subsecretaria de Igualdade Racial de Guarulhos. No ponto de vista de hoje, a gente vai conversar com Maria Isabel de Assis, mas todo mundo conhece ela como Mabel de Assis. E a gente vai falar sobre racismo, preconceito e também sobre a violência contra a mulher negra. Será que a gente tem muito a celebrar no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra? Você quer saber? Não saia daí, porque o ponto de vista começa daqui a pouquinho. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Mabel. E eu fico grata pelo convite, poder participar desse programa maravilhoso. Mabel, esse ano foi, eu acho que bastante especial para você. Você, junto com outras 180 mulheres negras, foram homenageadas na Flip, né? Flip 2017, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, né? E vocês foram homenageadas justamente por um grupo de estudos e pesquisas sobre intelectuais negras vinculado ao UFRJ. Só conta pra gente um pouquinho da importância desse trabalho, desse grupo de estudos, de dar destaque aí para tantas mulheres negras que fazem trabalho aí pelo Brasil. Esse prêmio, ele teve uma importância assim, sem limites, do ponto de vista de que as mulheres, né, as mulheres em geral, né, elas sempre foram invisibilizadas na história, os seus feitos históricos. As mulheres sempre trabalharam para construir uma sociedade mais justa, fizeram os enfrentamentos, militaram, cada uma em várias áreas importantes, políticas, social, intelectual. E as mulheres nunca se fizeram visíveis, né, na história, na literatura e tudo mais. Então, fazer esse prêmio, ele veio na contramão da história, no sentido de visibilizar, especialmente as mulheres negras que vêm sendo invisibilizadas aí desde a construção do Brasil. E esse prêmio literário foi muito importante no sentido de localizar mulheres negras nas diversas áreas, tanto do ponto de vista daquelas que estão na academia, nas pesquisas, produzindo conhecimento científico, acadêmico, mas também as outras mulheres que estão nas diversas áreas, professoras da rede pública, que têm um protagonismo, uma construção diferenciada de ensino junto às crianças, que foi reconhecida pelos seus municípios. Essas mulheres que estão aí para poder trazer essas mulheres para a visibilidade, para que a sociedade possa contemplar e saber que as mulheres negras estão aí, estão fazendo história. Como diz o livro que uma instituição do Rio de Janeiro, a Crioula, escreveu, nossos passos vêm de longe. Né? E esses passos precisam ser contados e desenhados aí na história. E desenhados também pela própria mulher negra, né? Ela sendo protagonista da sua própria história, né? Perfeito. E outra coisa, você é uma super ativista dessa luta pela igualdade racial, né? Conta pra gente como que começou esse seu ativismo. Olha, bem de longe, né? Mas você bem sucinta. Eu ainda era muito nova, né? Muito nova do ponto de vista, não de idade, mas do ponto de vista de amadurecimento, para entender um pouco essa complexidade que é a sociedade. E eu fui convidada para fazer parte de um grupo que era na igreja, então eles ficavam discutindo a questão da consciência negra, eu não entendia muito, e aí eu participei algumas vezes, e aí eu não conseguia entender essa complexidade das relações, como é que o racismo funcionava, que uma coisa é você sentir o impacto do racismo, outra coisa é você fazer uma leitura de realidade para localizar de que forma que ele se manifesta, e isso ficava bastante difícil para mim, e aí eu resolvi encaminhar pelo caminho da dança. Eu fui dançarina durante 15 anos. Nossa, que legal, que interessante. Eu cheguei a dançar no Teatro Municipal de São Paulo. Então, e por esse caminho da dança, para você trabalhar um personagem a partir da expressão corporal, você precisa ler. Então eu comecei a ler bastante sobre isso. E isso me provocou a ir para a universidade. E aí eu fui fazer cursinho pré-vestibular, fazer várias coisas, porque já fazia muito tempo que eu tinha parado de estudar. E aí eu volto para a universidade para fazer a minha graduação,
por conta dessa provocação, da minha inserção, né, nos movimentos negros, né, tanto do ponto de vista da pastoral da igreja, onde eu não consegui caber nesse lugar, né, não coube nesse lugar, e também aí foi a partir da dança que eu me descubro, que eu começo a ler, a entender essa questão da negritude e fazer diálogos com profissionais, com teóricos, com padres, com diversas pessoas que trabalhavam a temática racial. E é por esse caminho que eu começo a introduzir na minha vida a temática racial, e aí provocada por uma professora que me fazia vários questionamentos, e me deixava enlouquecida e me dava vários livros para me ler. E eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou dar essa resposta que ela espera tanto de mim? E eu não sei direito o que ela espera, porque eu também estou tentando entender esse processo todo. Foi por aí que eu entro na temática racial, a partir, inclusive, do meu TCC, meu primeiro trabalho de conclusão de curso, que foi sobre a mulher negra. E você, assim, em momentos da sua vida, você sentiu essa questão do preconceito, assim, na pele? Sofreu preconceito? Teve alguma coisa que aconteceu com você mesmo que foi marcante? Olha, tem 4 fatos que foram significativos para mim perceber o quanto que o racismo impacta na nossa vida. E eles me deixaram marcas, assim, que não dão para esquecer. Eu me lembro, quando eu estudava, a escola ainda, ela não era uma escola para todos, por mais que a nossa Constituição, as legislações orientassem para isso, mas tinha um processo que chamava escola primária, aí você tinha uma parada no meio que era madureza. Como é que é? Tinha uma parada no meio, aí depois você tinha o ginásio. E aí, essa parte do meio, que era 1 ano de estudo, era só para pessoas que podiam estudar em escola particular, não tinha na rede pública. Então, não era um curso continuado da 1ª à 8ª série. E eu sempre gostei muito de estudar, e mesmo com os professores incitando as outras crianças a me discriminar, a puxar meu cabelo, a me ofender em sala de aula. Todos os dias a gente sofre com racismo na escola, a gente conhece o racismo na sala de aula. Por mais que os professores fizessem isso, acho que a minha paixão pelos estudos me fizeram permanecer na escola. E aí, essa questão do racismo é tão forte que esse professor, que era professor de língua portuguesa, que é a disciplina que eu mais gostava, eu vou descobrir isso, mas bem mais tarde. Na minha pesquisa de mestrado, eu encontro uma mulher que eu vou pesquisar e ela estudou no mesmo período que eu. E a gente acaba falando, eu estudei em tal escola. Ela falou, eu também. Aí eu estudei com tal professora, eu também. Aí eu conheci seu pai, que meu pai era jardineiro da escola, na escola municipal. Aí eu peguei e falei, verdade? E eu peguei e falei, você estudou na que série? Ele falou, eu estudei até a 3ª série. Eu falei, nossa, mas como que a nossa história se desviaram, né? E eu estou aqui agora falando a partir de uma pesquisa de mestrado, e ela só estudou até a 3ª série, e estava numa condição bastante precária, bastante vulnerável e adoecida. Ela vai dizer assim para mim, você sabe que aquele professor, ele me atropelou? Eu falei, como assim atropelou? Em frente a um clube assim, que na época até chamavam esse clube de malocão, era um salão onde faziam festa, né? E não dava para atropelar uma pessoa naquela rua, porque era rua de terra. Rua de terra tinha muito buraco, muito buraco. Então, era uma ladeira, rua de terra, buraco. Então, como é que um carro consegue imprimir mais de 10 por hora ali? Era impossível. E ele atropelou ela. E aí, eu relacionei as situações que ele me fez viver em sala de aula, que era um professor extremamente racista, né? E aí, ela fala que ela parou de estudar na 3ª série porque ela não suportou as violências que ela sofria, de apanhar das colegas e da professora ainda incriminá-la pela violência que ela sofria. Porque quando ela ia revidar, a professora não conseguia enxergar o racismo que as outras colegas praticavam com ela. Só enxergava a reação. Essa foi uma das principais situações que ficaram marcadas ao longo da minha vida. A segunda coisa mais forte já ficou, e eu vou falar só 2 para não alongar, e foi faz pouco tempo. Eu estava indo com o meu filho e o meu neto. Eu sou, né? Eu sou da religião da Umbanda, e eu estava indo num culto religioso, e eu parei para comprar uma água de coco, e eu não sabia se eu comprava água de coco ou comprava coco. O coco estava meio uma cor esquisita, eu não estou acostumado a comprar coco, e eu fiquei pensando, falei, e eu demoro para pensar. E aí, eu acho que o dono do mercado chamou a polícia achando que eu ia roubar o mercado. E aí meu filho estava do lado de fora no carro com o meu neto, e ele falou assim, Abel, vamos logo, você está demorando para comprar um coco. E passou uma viatura, passou 2, eu acho que vão parar um monte aqui. Falei, tá bom, desse dia eu vou levar o coco, mesmo murcho, acho que ele deve estar bom ainda. E aí, quando eu passei pelo caixa, eu vou entrar no carro, param 8 viaturas. Assim, nos cercam,
altamente armadas, assim, e se posicionam, assim, e eu fiquei tão nervosa, que eu subi a serra e desci. E eu fiquei muito brava, eu falava assim, não vou levantar a mão coisa nenhuma, você não vai levantar a mão também. E eu falei alguns palavrões também, porque eu fiquei muito brava, eles queriam me revistar, eu joguei as coisas tudo no chão, falei que ia revistar, pega no chão. Falei, agora qual é o motivo da abordagem? Não, porque a gente, falei, vocês têm algum documento dizendo que vocês saíram atrás de um suspeito? Qual foi o documento expedido que vocês vieram parar diretamente? Não, porque falou que alguém poderia estar querendo assaltar o mercado. E quais são as características do suspeito? Ela falou assim, não, eu falei assim, então, se não tem característica, pare aquela mulher loira que está saindo naquele carro, porque ela também saiu do mercado junto comigo. Você não está entendendo, não, que eu não estou entendendo são vocês. É um racismo tão forte, tão presente na sociedade, capaz de mobilizar tanta gente da polícia simplesmente por algo que está projetado na cabeça da população, né? E outra coisa, você tratou também na sua dissertação de mestrado das mulheres negras e da violência urbana doméstica, né? Foi. E o que você, enfim, descobriu ou detectou nesse seu trabalho com relação à violência contra as mulheres negras? Então, primeiro porque eu fui fazer essa pesquisa, porque desde quando eu me graduei, eu fui trabalhar com mulheres negras. Eu larguei um emprego sustentável, 17 anos de empresa, com todos os benefícios que um funcionário pode querer, com todas as garantias, todos os convênios, tudo. E eu fui me aventurar a trabalhar dentro da minha área, que é assistente social, né, ganhando 1/3 do que eu ganhava antes. E eu fui trabalhar com mulheres na periferia. Nas abordagens que eu fazia com as mulheres para discutir violência, você não discute diretamente violência. Eu discuti sexualidade, eu discuti concepção, contracepção, como é que era a vida em comunidade, a forma de organização dessas mulheres, como é que elas se fortaleciam, tanto para apoiar umas às outras, mas também para enfrentar as situações que tinham por vir. Eu discuti as violências que elas tinham sofrido ao longo da sua vida e me surpreendia muito essas violências que não iam parar nos boletins de ocorrência. Eram violências que passavam pelo abuso sexual incestuoso, por estupros, várias situações que elas não contavam para ninguém. E só quando esse espaço se constituía em um espaço seguro, onde elas podiam confiar, porque tanto é que o projeto chamava Construindo Nossa Cumplicidade, quando essas mulheres se tornavam cúmplices, que elas começavam a abrir essas violências. E essa violência, ela fazia uma interface com a violência de gênero, que é a violência contra a mulher, e agravava com a violência racial. E aí somava pela condição de pobreza dessas mulheres. E eu não sabia como lidar. Aliás, os diversos serviços de São Paulo não sabiam como lidar, porque eu, para poder entender melhor a violência, fui participar de uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que tinham encontros e discutimos teoricamente e praticamente como que se fazia, construía novas ferramentas para poder estar fazendo o acolhimento dessas mulheres. Vocês conseguiram achar uma forma de minimizar esse tipo de violência, principalmente a violência que acontece em casa, que é até mais difícil de identificar, né? Então, o que a gente conseguiu fazer, minimizar, é bastante difícil, mas que as mulheres tomem consciência do que é violência. Porque o que é violência para mim ou para você, muitas vezes não é para um conjunto de mulheres. Porque decorre da forma como esta mulher se constrói, do seu pertencimento, de onde que é, como as violências se processam no interior da região que ela vive, da família em que ela vive. Porque se ela passa por processos de violência ao longo da sua infância e adolescência, as violências que vêm posterior, dentro de uma relação, elas parecem diminutas diante do conjunto de violências que ela sofreu ao longo da vida. E parece que é normal, porque parece que é uma violência que vem de passar, as suas avós passaram, as suas mães, as tias, as vizinhas, e parece que mulher vai ter que passar por isso. Elas não identificam como um lugar perverso, um lugar extremamente cruel e que elas podem e merecem ter uma vida longe disso. E desculpabilizar as mulheres, porque quando elas sofrem violência, elas começam a identificar, a se colocar como possível culpada da própria violência sofrida. Então, essas abordagens, esses estudos, esses diálogos, tanto com as mulheres que sofrem violência, como com as mulheres que atendem as outras em situações de violência, serve para a gente poder ir construindo formas de acolher essa mulher, desconstruir essa culpa, orientar no sentido de ela localizar essa violência nessa sociedade patriarcal
extremamente violenta e que coloca a gente no olho do furacão, e essa mulher sofre violência de todas as formas. E aí, nessas violências que ela sofre, não só do ponto de vista da violência doméstica, você vai agregar junto à violência urbana, que aí você coloca a violência do desemprego, né? A violência de você não ter onde deixar seu filho na creche para poder ir trabalhar, aí você acha que você não está conseguindo dar conta, né? A violência de você trabalhar em 2 empregos, aí você fica muito pouco tempo com seu filho, aí ele vai mal na escola, você fica enlouquecida porque você acha que você não está sendo mãe o suficiente para dar conta das demandas. Então, esse conjunto de violências que vão se agravando por ausência de políticas públicas e por essa construção patriarcal que coloca as mulheres como responsáveis por todas as formas de insucesso dos filhos ou das suas relações amorosas. Então, trazer a mulher para discutir esse universo, para que ela perceba que não é dela esse lugar de responsabilidade dessa estrutura, e sim da família, e sim dela e do casal, e que essa mulher não tem que viver esse tipo de violência, porque o lugar de mulher não é debaixo de pancada. É isso que a gente foi construindo e agravado pelo racismo. Porque quando você fala de mulher, quando você fala de gênero, você fala de papel de mulheres, de homens, mas ele tem um padrão, que é um padrão patriarcal, um padrão burguês, um padrão cristão, heteronormativo. Então tem um conjunto de critérios que vai definir papéis para homens e mulheres, como é que eles vão funcionar em sociedade. E são mulheres que estão dentro de um padrão socioeconômico elevado. Quando você vai falar de mulheres negras, ou de mulheres indígenas, ou de mulheres ciganas, você está falando de mulheres que, tradicionalmente, ou mulheres pobres, elas têm que estar inseridas no meio social, na sociedade mais ampla, trabalhando para contribuir para o sustento da família. Mas só que essa ideologia, que quando fala ideologia de gênero, não é ensinar as crianças a não se perceberem enquanto com sexo definido, muito diferente disso, é você conseguir identificar por que você é colocado no lugar de subordinação, de desigualdade e que pode sofrer violências só pelo fato de você ser mulher. Então, quando a gente discute isso, é discutir aonde que nasce isso, que é nesse patriarcado, que parece que autoriza e legitima os homens a agredir, bater, que nesse sentido eles estão disciplinando as suas mulheres. Realmente é uma complexidade. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, falando sobre preconceito, sobre racismo, violência contra a mulher, mas no segundo bloco, que tem muita coisa para a gente discutir nessa data tão importante, que é o Dia da Consciência Negra. Você que está assistindo o Ponto de Vista, está em casa, não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho, a gente só vai parar um pouquinho para o intervalo. Quero parabenizar vocês que fazem a TV Câmara, vocês que levam a informação para o guarulhense. É extremamente importante levar ao cotidiano da política, do legislativo, do executivo, o que cada um desses atores está fazendo para melhorar a cidade de Guarulhos. Então, vocês são um motivo de orgulho para cada guarulhense para levar essa informação de forma qualificada. Eu acompanhei de perto todo o processo evolutivo da TV Câmara e realmente hoje vocês são um canal de primeira. Parabéns! De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a especialista em antropologia social, Mabel Assis. Mabel, a gente terminou o primeiro bloco, você super entusiasmada com a sua dissertação aí de mestrado, e essa semana é realmente muito importante falar sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado dia 20 de novembro. E uma coisa que eu quero assim, te perguntar, né? Com base nesses estudos que você fez sobre a violência contra a mulher negra, a gente tem muita coisa para celebrar nesse dia? Eu penso que o Dia da Consciência Negra não é um dia para celebrar, é um dia para refletir e para redesenhar, repensar quais são os próximos passos. A gente reflete sobre os passos que já demos, avalia e aí identifica quais são os próximos passos e de que forma que eles precisam ser dados. Porque a gente ainda tem um conjunto de agravos que vai incidir sobre a população negra.
por exemplo, as violências que acometem as mulheres negras. Nós temos aí um grave aumento do índice de homicídio de mulheres negras. E ao passo que das mulheres brancas reduz pela metade, nas mulheres negras isso dobra. Se eu não estiver equivocada com a data, que eu sou bastante relapsa com as datas, é no período de 2013 e 2013 que foi feito essa estatística. E aí você vai perceber que esse conjunto de homicídios não se dá apenas pelo feminicídio, não se dá apenas pelo assassinato de mulheres em outras situações, mas vai se dar também no processo de acesso à saúde, né? Vai se dar também, né, no caso da jovem Luana, que causou uma comoção aí imensa, que ela vai morrer no momento de dar luz, e um parto que poderia ter sido algo bonito, algo nascimento de uma criança, ela vai morrer por falta de atendimento adequado, e aí tem um conjunto de complicações, ela acaba vindo a falecer. Na verdade, foi uma situação de abortamento e ela acaba morrendo. Então, assim, a morte das mulheres negras, como o caso da Cláudia, que é arrastada por aquela ambulância, para a viatura do Rio de Janeiro, e aí ela acaba morrendo em consequência disso. E tantas outras mulheres que vão passar por situações de um atendimento desqualificado, e aí, em consequência disso, elas vão ter danos terríveis, e se não a morte. Então, falar dessas violências é pensar nesse 20 de novembro, o que nós precisamos fazer para mudar esse cenário? E eu acho que é até importante trazer um dado do mapa da violência aqui de Guarulhos. Foram notificados aí, no ano passado, 7.576 casos, 691, ou seja, 9% aconteceram no Pimentas e 527 foram no Bom Sucesso. São regiões periféricas. Eu não sei, a gente não sabe precisamente, porque eu acho que não tem levantamento sobre isso, mas é uma região também com prevalência de população negra. Ou seja, os números estão mostrando que a violência está concentrada. Isso, e aí é preciso ter bastante cuidado nesta análise, porque a população negra tradicionalmente, historicamente, na verdade, não tradicionalmente, historicamente, ela foi empurrada para as periferias. Não é um lugar de escolha de moradia, é um lugar onde ela encontra condições de ter o mínimo de sobrevivência em função do custo de vida. Se a gente fazer uma análise rápida do ponto de vista do que representou a abolição da escravatura, que na verdade eu costumo dizer que ela representou uma demissão em massa de milhares de homens e mulheres negros e negras. Sem direitos rescisórios. Sem direitos rescisórios. Sem nenhuma perspectiva de você ter onde morar, ter o que comer. Simplesmente, olha, você não precisa mais prestar serviço para mim e tchau. E aí isso aí faz parte de uma política pública estratégica do quê? De eliminação dessa população. Então você tem um projeto de genocídio e de branqueamento de nação, que nela inclui o genocídio da população negra, que decorre desde esse processo. Então você vai estar tendo uma população que vai estar sendo colocada cada vez mais nos lugares de vulnerabilidade. Você vai ter uma sociedade que vai estreitando os caminhos para... Quando você for passar pelos caminhos que você transpõe a barreira da exclusão, transpõe a barreira da pobreza, esses gargalos se estreitam e impedem a população de passar. A gente chama isso de racismo institucional. A forma de operar das instituições, ela vai decorrer da forma como se constrói as instituições, as rotinas, as práticas, o fluxo das instituições. E aí a população, ela se vê, de alguma forma, cerceada de acessar. Que nem, por exemplo, estar nas periferias é o reflexo dessa população, conforme você mesma disse, que foi para a rua, né? Num processo de demissão, sem indenização, sem nenhuma medida de ressocialização. E aí essa população, ela é colocada num lugar do estigma, porque vem a ciência e vai construir, a partir de uma pseudociência, um arquétipo de uma população que tem uma tendência à marginalidade, à criminalidade. E aí, quando ela desenha isso a partir de falsas construções científicas, ela empurra a população para a periferia, sem acesso ao trabalho. Uma população sem trabalho, sem casa, sem escola, sem nada, o que vai acontecer com ela? Ela vai responder
a todo esse padrão de marginalidade que está sendo construído para o seu perfil. E aí você justifica, então, ela estar naquele lugar. E aí, na periferia, é o lugar onde as políticas públicas são menos consolidadas, ou seja, a oferta de política pública ela é mais escassa. E aí, você tem uma segurança pública que ela chega, mas ela chega com o braço armado da lei, ela não chega para proteger aquele cidadão, aquela cidadã que está lá. Você tem uma escola pública que não consegue lidar com os seus alunos, cujo o conteúdo não dá conta das identidades dos jovens que pertencem, que estão inseridos naquelas escolas. Eles não se veem parte, eles se veem de forma estigmatizada nos livros didáticos que vão remontar uma identidade perversa e distorcida da população negra. Então, você não tem espaço de esporte, cultura e lazer, né? As crianças, elas abrem as portas, que nem eu conversando com umas crianças, com umas jovens, abre a porta do barraco, ela encontra uma outra favela, um outro barraco, ela encontra o córrego, quando ela sai, ela não tem um campo, ela não tem uma praça, mas ela tem uma biqueira, que nem as crianças me dizem. Aqui, eu falei, menino com 6 anos de idade, ele já acha que ele pode pegar aquela droga para ganhar um dinheiro para levar para casa. Por quê? Os pais têm que sustentar essas crianças, não tem? Eles vão trabalhar. O Estado deveria oferecer uma escola que, num período, ele se daria todo o conteúdo didático para poder construir esse sujeito humano. E no outro período, ele poderia aprender dança, arte, futebol, basquete, música, teclado, tudo aquilo que vai desenvolver as potencialidades das crianças, dos jovens, para que eles pudessem se projetar na vida. Quando não tem isso, o que você coloca no lugar? O que tem no lugar? E aí depois eu vou dizer assim, eu vou responsabilizar essas crianças. Aí chega, o crime organizado mata, a polícia mata, e você vai ser, quando você não está morto, aí você encarcera, porque os jovens negros, quando eles não são vítimas do genocídio, eles são vítimas dos encarceramentos, porque quando 2 jovens cometem o mesmo ato infracional, na hora de serem avaliados, julgados, o jovem que é mais claro, ele vai cumprir a pena em meio aberto e o outro vai cumprir em meio fechado. Então tem toda uma construção perversa que vai empurrando para esse lugar, essa população. E aí a violência reflete mais lá, sim, por conta disso tudo. E é uma forma também, de repente, de você pensar, né? É um racismo que a gente fala que é um racismo velado. Tem uma antropóloga, Lilian Schwartz, ela disse assim, que todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial cercado de racistas por todos os lados. Eu não sou racista, mas eu conheço fulano de tal que é. Na tua opinião, né? Aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer isso, né? Que o Brasil é um país racista. E a ex-consuleza francesa Alexandra Lohaz, ela disse que o Brasil, na opinião dela, é o país mais racista do mundo. Por quê? 54% da população brasileira é negra, né, preta ou parda, mas o negro não tem o protagonismo desse 54% na sociedade brasileira. Na tua opinião aí, por que essa dificuldade que o Brasil tem de se reconhecer como racista? Por que é tão difícil? Porque é feio ser racista. É ultrapassado ser racista. As pessoas, na verdade, elas têm dificuldade de reconhecer que elas são fruto desse caldo cultural, né? Quando a pessoa se conhecer nesse lugar de racista, é de provocar um certo incômodo e reconhecer que você reproduz práticas que vão colocar o outro numa condição bastante perversa. E aí a gente vai lidar com o quê? Com esse inconsciente social coletivo ou com esse imaginário social coletivo? Eu sempre falo assim para as pessoas, se eu perguntar para você, o que vem na sua cabeça quando você pensa em povos indígenas? Qual é o desenho? Qual é a imagem de índio que tem na sua cabeça? Quando eu perguntar para você, falar de povos orientais, qual é a imagem que vem para você? E assim para todos os povos. Eles perguntam, quando pensa em a sociedade branca, a sociedade negra, indígena, cigana. Então tem um conjunto, um desenho que antecede o sujeito. E esse desenho ele foi construído historicamente. E esse desenho ele veio distorcido, porque ele precisava justificar um lugar inferiorizado onde seriam colocados índios e negros para justificar a escravidão. Porque como é que eu escravizo os seres humanos iguais a mim? Então eu preciso desconstruir essa humanidade. E a desconstrução dessa humanidade passou pela filosofia, pela ciência, pela religião, principalmente, que vai falar que a população negra não tem alma.
dentre outras tantas teorias que vão fundar e vão fundamentar o racismo. E aí, quando isso é difundido, nós internalizamos que aquela população é marginal, que aquela população tem menos capacidade, que aquela população ela é incompetente para realizar tantas coisas e que ela tem um perfil criminoso. Porque os teóricos, né, do período iluminista construíram essa teoria de que a população negra tem um perfil criminoso. E eles vão provar aí por A mais B essa falsa teoria. Quando você tem isso, você vai ter internalizado nas pessoas essa condição. E aí, quando essas populações estão nas periferias, em consequência dessa ausência de políticas públicas que dê conta desse mínimo de condição de vida, elas vão trazer um conjunto de situações que vai acontecer nessa periferia, por tantas ausências, que é de uma maior situações de violências, porque onde há violação de direitos, a violência se estabelece. E aí, essa autora, quando ela vai falar isso, por que ela não vai reconhecer, que as pessoas não vão reconhecer estes lugares? Porque a gente não olha, não revisita o nosso imaginário, a forma como ele está construído. Porque se quando eu olhar e perguntar para você, o que significa ser branco? Vou pegar uma outra linha que ela vai falar da questão da branquitude. Qual é o desenho que se faz? Quais são os adjetivos que se atribuem para desenhar quando se pensa em população branca? E aí tem um conjunto de adjetivos que é bonito, inteligente, rico, saudável, limpo, trabalhador, né? Vai acontecer várias denominações que colocam num lugar. E aí quando você pergunta de negro, qual que vem na cabeça? Vem várias, macumbeiro, preguiçoso, menos inteligente, trabalha pesado, escravidão. E agora, essa imagem que está lá no meu subconsciente, ela não me atravessa quando eu estou no meu cotidiano? E conta uma coisa para mim, Mabel, para a gente finalizar o programa. Como que a gente pode fazer aí para, enfim, sair desse lugar comum que se criou, dessas imagens relacionadas a negros, relacionadas a branco, o que pode ser feito para a gente efetivamente fazer um trabalho de redução do racismo, do preconceito e realmente a gente poder falar de consciência negra, de igualdade racial? A gente costuma dizer que são as ações afirmativas. Primeiro, nós temos uma legislação, que é a Lei 10.649, que torna obrigatório o ensino da história da África e do afro-brasileiro no currículo escolar. E tem uma outra lei que vai substituir essa, que é a 11.645, que torna obrigatório o ensino da história indígena. Quando a gente insere esses personagens brasileiros importantes para a construção do Brasil como personagens históricos, e aí dentro dessa perspectiva de construir uma nova história, você traz a África enquanto berço da humanidade, porque a África é o berço da humanidade. A África é o berço do saber, da tecnologia. A África fornece tecnologia para a Europa antes do descobrimento do Brasil. A África descobria a fundição do ferro, a curtição do couro, a agricultura, a domesticação de animais. Quando vai se trazer a população negra da África para o Brasil, já se vai por conta de saber, de ter esse conhecimento, de que eles poderiam aqui desenvolver o capitalismo que os europeus queriam no Brasil. Então houve uma estratégia deliberada de trazer povos que poderiam trazer de volta essa acumulação, essa lucratividade que se queria. Agora, para que tudo isso seja dissolvido, é preciso contar a verdadeira história do Brasil, devolver este lugar legítimo da população negra para a população indígena e que esse ensino, ele atravesse todas as formações, não só na escola da primeira infância, fundamental, médio e nas universidades. Por quê? Os profissionais precisam entender quem são esses povos e que imagens distorcidas foram construídas e qual a importância que eles têm. Por quê? É só o orgulho de ser negro e o reconhecimento do outro que vai ver neste negro um outro ser humano tal qual ele, e que uma história perversa cuidou de desconstruir, é que pode trazer de volta essa relação mais humana. E porque, se a gente não desconstruir isso, que isso é a base do capitalismo, da acumulação, e esse capitalismo só se estrutura no Brasil a partir da dominação das mulheres, que eu vou falar que é do patriarcado, e do racismo, que ele tem que se desestruturar junto. E eu não estou negando a questão de classe, que existe a classe pobre. Mas só vai acontecer no Brasil quando você localiza a maioria negra nessa classe pobre e a maioria de mulheres. Então você tem um agravamento aí, uma discriminação agravada e que faz parte da estratégia capitalista de se manter da forma como ele vem se desenvolvendo, pelo menos aqui na nossa sociedade brasileira.
Então, bom, ela deu uma aula pra gente sobre racismo, sobre preconceito, sobre violência contra a mulher negra. E a gente quer lembrar que, né, até a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, agora aprovou o feriado da consciência negra, agora nacional, então isso ainda vai para votação no Congresso. Talvez seja uma vitória aí de valorização e reconhecimento da cultura negra. E a gente queria fechar o programa só com mais um minutinho, só seu, falando sobre essa acho que vitória, né, para o país todo com esse reconhecimento. Bem dito o que você disse. Essa valorização, reconhecimento e desenvolvimento é o tema da década do afrodescendente. Essa década foi instituída pela ONU, que é um período de 10 anos, quando os estados signatários, né, dos tratados da ONU, eles vão desenvolver ações para poder valorizar a população negra. Esse foi o tema da nossa terceira conferência aqui em Guarulhos, que foi realizada o mês passado, que é o tema da década e que trouxe para debate, a partir do trabalho da Subsecretaria de Igualdade Racial, que está sob a gestão do Anderson Guimarães, ele vai trazer para o debate e a comunidade para pensar propostas, como é que Guarulhos implementa ações para poder valorizar, para poder reconhecer e quais são as estratégias para o desenvolvimento dessa população. Então, quando a ONU estabelece essa década, ela está dizendo para a gente o que nós precisamos fazer que vai além dessa questão individual, vai além da questão da cor, vai pensar numa dimensão econômica, porque só vai se construir uma sociedade mais igual quando todos puderem acessar economicamente, puder participar do processo de produção, da construção de bens materiais e acessar essa riqueza socialmente construída. E aí essa população negra vai poder se revelar e mostrar as suas potencialidades, a sua capacidade e ser reconhecida como sujeito de direito. Então vamos esperar para que todas essas discussões elas tenham sucesso. Muito obrigada pela entrevista, pela aula que você deu para a gente. Gente, eu vou me despedir aqui de você e também da Mabel. Muito obrigada por você, telespectador internauta, ter acompanhado a gente até agora. Lembrando que toda quarta-feira, 1h30 da tarde, tem edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.